Bom dia, hoje o Terras de Gaia tem o prazer de entrevistar Bárbara Marques, mais conhecida por Babi. E para começar esta conversa, pergunto mesmo, antes de mais, obrigada por aceitares o convite, porquê Babi? Bom dia. Antes de mais, da minha parte, obrigado eu também pelo convite, por estar aqui a falar convosco. Babi não começou no futebol, por incrível que pareça. A sério? Foi em casa. Foi com o meu irmão, na altura ele era pequenino, ela mais novo que eu, e só começou a chamar Babi. Foi aí que começou, não foi no futebol. E depois foram adotando o Babi mesmo até no futebol? Exatamente. Toda a gente trata de futebol Babi? é Babi só. Só Babi? Sim, Sempre Babi? Babi. E agora queria que me falasses um bocadinho sobre ti, das tuas origens, do teu percurso de vida até agora. Bem, as minhas origens. Eu comecei exatamente aqui. Foi aqui que decidi ser guarda-redes, porque na altura, ainda não em termos de competição, mas havia um torneiozinho para a altura sub-8, sub-9, algo do género, que foi nos Carvalhos. E eu estava a jogar pelo Vila e eu andava a jogar à frente, era a ponta de lança, algo do género. E faltou o guarda-redes na baliza. E eu ofereci-me e na altura adorei e foi assim que comecei. No entanto, tenho muitas raízes, digamos assim, que já vêm da baliza. Tanto como o meu pai, vários tios meus, o meu avô também já passou, ou seja, já é um bocadinho de família. Já está no teu ADN, ser guarda-redes. Portanto, eu ia perguntar mesmo se nunca pensarias em, por exemplo, ter uma outra posição à exceção de guarda-redes, mas falaste agora que já foste ponta de lança. Sim. Começaste aqui no Vila e do Vila depois passaste para onde? Comecei no Vila, na formação, não em registro de competição. Depois, aos 12 anos, fui a um Open Day na Dragon Force, no Vitalis Park, e acabei por inserir a equipa de competição de sub-15 da altura. E foi aí que comecei realmente a competir. Tu competias numa equipa, digamos, mista, ainda, com rapazes também? Na Dragon Force? Sim. Não, na Dragon Force era meninas. Foi mesmo era só meninas? Quando começou, sim. Porque, pronto, agora há aqui muitas equipas de Gaia em que até um certo escalão, não sei precisar, eu acho que é sub-12, sub-13, em que há meninas. Por acaso eu tinha uma pergunta que era como é que era ser, por exemplo, a única rapariga num plantel cheio de meninos. Portanto... É assim, como jogadora não posso falar, mas no entanto, estive aqui 2 anos, se não me engano, a ajudar numa equipa, era treinadora adjunta, numa equipa de meninos em que havia uma menina a jogar realmente. Acho que é diferente, que é bom para as meninas, porque dá intensidade logo no início para elas começarem. No entanto, depois sim, há necessidade de introduzir numa equipa feminina. Ok. Tu ainda estudas? Não, de momento não. Já não? Parei um bocadinho, sim. Paraste um bocadinho. O que é que estavas a estudar? Eu acabei 12º e fiz um ano de pausa. Depois entrei na faculdade para segurança de trabalho e ambiente. Só que é um bocadinho difícil conjugar as duas coisas. Sim. Era isso que eu te ia perguntar, a dificuldade que é, por exemplo, com quantos anos é que, digamos, que te profissionalizaste? Começaste a fazer mesmo do futebol? Foi 18 anos. 17 a fazer 18, acho. Logo estavas a acabar o 12º. Estava a acabar o 12º, sim. Portanto, como é que era, mesmo quando eras mais nova, 16, 17 anos, como é que eras conciliar, por exemplo, os estudos com as deslocações, mesmo com os jogos, uma vez já tinhas se calhar na tua cabeça que querias mesmo fazer do futebol a tua vida? Sim. Se calhar onde eu tive mais dificuldade, digamos assim, na escola um bocadinho, foi exatamente durante o secundário, porque eu estava a inserir as equipas de formação da seleção nacional e nós tínhamos quase que por período um mês e meio de estágios e pronto, já faltava bastante tempo às aulas, só que assim, mesmo lá nós tínhamos tempo para estudar, mesmo horários mesmo dedicados a isso para não deixarmos de acompanhar também a escola. E foi um bocadinho mais complicado no sentido de conjugar as duas coisas, mas quando uma pessoa quer, consegue fazer isso tudo. Por exemplo, como é que
Esta ideia já vem muito incutida ao longo de vários anos, em que mesmo quando estamos na bancada ouvimos aquele termo infeliz de que o futebol não é para meninas. Como é que tu reages quando podes ouvir esse termo não tão feliz? É uma expressão que não me deixa realmente nada feliz, não é? Porque estou por dentro e é um bocadinho desgastante ainda haver esse tipo de comentários na bancada. No entanto, a mensagem que eu passo a todas as meninas que realmente jogam futebol é que não vale a pena ouvir isso e se eventualmente entrar na nossa cabeça que seja de uma maneira que nós reajamos e que façamos a diferença e mostremos que realmente isso não é verdade. Portanto, o facto de querer mais e fazer por isso e, pronto, no fundo mostrar aos outros que isso não é verdade. Por exemplo, esse termo, essa expressão que se costuma usar, muitas vezes é mesmo já incutido quando há meninas pequeninas a jogar a bola, como falámos há bocado. Consideras que ouvir isso das bancadas pode fazer com que as meninas desistam do futebol? Eu acredito que sim, não é? Porque quando as meninas são mesmo muito pequeninas ainda não têm esse tipo de capacidade de absorver de uma maneira positiva, digamos assim. Por isso, acho que na bancada as pessoas sabem controlar um bocadinho e escolher um bocadinho melhor os comentários que fazem. Ora bem, aqui uma pergunta um bocado mais, se calhar mais complicada. O que é que tu achas que deveria ser feito para que o futebol feminino fosse, digamos, mais equilibrado que o futebol masculino? Em termos salariais ou em termos global? É assim, eu acho que prioritariamente deve haver. O facto da jogadora querer ser profissional também tem que fazer por isso. Tem que agir de uma maneira profissional. E depois, por parte de clubes, por parte da federação, do campeonato em si, acho que deve ser dado também a profissionalidade em termos, por exemplo, de treino, de campo, todas essas coisas que no masculino existe, acho que no feminino também deveria existir para que as jogadoras também sintam que têm o apoio e que realmente são profissionais. Acho que é mais nesse sentido, terem o apoio do clube e das estruturas em si para sentirem essa profissionalidade também. Como é que descreves o campeonato feminino? Ora bem, agora nesta altura, por causa do Covid, houve uma diferença no campeonato, não é? E o seu formato foi um bocadinho diferente. Acho que agora, voltando o campeonato à normalidade, que vai ser um bocadinho mais competitivo, porque temos as equipas mais, digamos, mais competitivas, com mais profissionais, com aquilo que estamos a falar, mais profissionais dentro do campeonato e digamos que é um campeonato um bocadinho mais seletivo. Ok. E acho que isso vai ser bom para realmente desenvolver e fazer evoluir também todo o futebol feminino em torno disso. Agora vou correr aqui às minhas cábulas. Tu tens 4 títulos conquistados. Tens o Nacional em 2018-2019, já no Braga. Sim. Tens uma Taça de Portugal na época 2019-2020, em que ganharam ao Benfica, se não estou em erro, 3-1. E tens agora recentemente a Taça da Liga, também contra o Benfica, porque curiosamente foi penaltis. Sim. Foi algum defendido? Foi. Portanto, podemos dizer que a MVP dessa partida foi a Babi. Não necessariamente, porque na altura não fui eu que joguei. No entanto, okay. Sim, foi um bom trabalho defensivo nessa partida. E depois falta a Supertaça. Ok, essa eu não sabia. A Supertaça foi já este ano? Não, a Supertaça foi em 2018, 2019 também. Então já são 5, porque eu fui à Federação ver. E também tens lá um torneio que foi desenvolvido pela UEFA e Sub-16. Torneio de desenvolvimento Sub-16, exatamente. Depois a Supertaça, que me escapou aqui, mas obrigada por dizeres. Destes, digamos, 5 títulos já conquistados, obviamente são todos marcantes na tua carreira, mas qual deles foi assim aquele mais especial para ti? Olhando ao panorama, é difícil escolher.
mas devo dizer que o torneio de desenvolvimento, na altura, que foi algo muito especial, porque foi pela nossa seleção. Exato. Ok. De campeonatos nacionais, foi realmente o campeonato nacional. A Taça de Portugal também é sempre uma coisa muito bonita, mas acho que o campeonato nacional foi realmente aquele que marcou. Então, as finais são sempre, tanto feminino como masculino, isso é óbvio, há muito nervosismo, quer de um lado, quer do outro, quer mesmo também dos adeptos, que é uma verdade. Como é que se gera este nervosismo, quer emocional, quer mesmo depois dentro do campo? É assim, eu acho que, pelo menos a minha maneira de reagir a isso é pensar que é mais um jogo, é um jogo importante e nós só temos que fazer aquilo que sempre fazemos, aquilo que gostamos e aquilo em que somos boas. E acho que devemos pensar um bocadinho por esse lado, numa maneira de acalmar as coisas, porque se nós realmente estamos numa final é porque merecemos lá estar. E acho que devemos olhar as coisas nesse lado positivo, lá está, como eu disse, acalmar. E depois no sentido, porque é uma final e toda a gente quer ganhar, não é? É final, é para ganhar e não há outro resultado possível. Tem que ser a vitória. A meta é a vitória. Exatamente. Já foram vários jogos que disputaste. Qual foi aquele que foi mais difícil de defender dentro da baliza? Ou seja, ou talvez também uma jogadora que te desse cabo aí da cabeça ali a defender. Teve mais trabalho, foi em 2018, 2019. Nós já tínhamos sido campeãs nacionais pela equipa sénior A, da primeira divisão, e ainda estava a decorrer o campeonato da segunda divisão. E eu fui fazer o jogo, na altura o Benfica ainda estava na segunda, ainda não tinha subido, e eu fui fazer o jogo com o Benfica, lá embaixo na Tapadinha, e acho que esse foi o jogo mais desgastante a nível defensivo que eu tive. Qual foi aquela ponta de lança, por assim dizer, vamos já aqui filtrar um bocadinho, mais complicada? Há uma menina, uma jogadora que sempre que eu ia jogar contra ela eu pensava, eu não sei o que ela vai fazer. Não é ponta de lança, no entanto dá muito trabalho, que é a Kika Nazarete, Que está que é no Benfica. Ok. Muito criativa e uma pessoa nunca sabe o que esperar. E era realmente complicado. O que é que te fez vir aqui para o Braga? Para aqui não, para o Braga. Primeiro, porque tenho umas condições ótimas e que proporcionam às atletas realmente aquela profissionalidade que eu estava a falar. Todo o profissionalismo que eles proporcionam é muito importante. Pois porque é um clube do Norte e acaba sempre perto aqui de casa e pronto, isto também é um aspecto positivo. E assim, agora que estou, realmente devo dar o valor e reconhecer ao Sporting Clube Braga por todos os pontos em que são profissionais, porque é um clube que realmente tenho muito carinho e gosto muito de estar por lá. Quando foi a tua primeira internacionalização pela seleção? Quando soubeste que ias integrar a equipa da seleção, qual foi a primeira coisa que surgiu na tua cabeça? Ou seja, que sentimento é que sentiste ali naquele momento em que soubeste que ias integrar a equipa da seleção? Foi um misto de sentimentos. Na altura ainda era muito pequenina, muito nova nisto, digamos assim, e o nervosismo não foi o mesmo, não é? Que é hoje em dia, é sempre diferente. Mas é um sentimento espetacular porque estarmos a representar o nosso país é realmente muito gratificante, exatamente. E por último, e não menos importante, que é algo que talvez não saibam, mas a minha família é muito importante para mim mostrar que eles podem ter orgulho e assim, e é algo que mexe sempre um bocadinho comigo. É o facto de saber que é mais um passo que dou para eles sentirem orgulho. E eles sentem orgulho? Assim, eu acho que é uma pergunta que tenho que se fazer a eles, mas acho que sim. Seja por isso, eu também posso perguntar ao teu pai que está aqui bem pertinho de nós, mas seguramente não preciso perguntar, que sei que o orgulho
até brilha nos olhos Acredito que sim, espero do que seu sim. pai. São pessoas que te apoiaram desde sempre, certo? Sim, de uma maneira ou de outra, digamos que foi um processo de conquistas também. Qual foi, agora assim, mais um tom de brincadeira, qual foi o momento mais caricato que tiveste no mundo do futebol? Mais caricato. Sinceramente não consigo escolher um. Sim, aquele que realmente, agora estamos a ser aqui interrompidos pela chuva, mas vamos continuar aqui. O primeiro que te surgiu à cabeça? Ai, sinceramente, acho que essa é a pergunta mais difícil. Mais caricato. Talvez é um que tenho na memória, pronto, também por aquilo que significa, lá está, pela família em si. Não é nada demais, mas é um que realmente não me sai da cabeça, que foi num torneio de desenvolvimento que nós conquistámos. Os meus pais e eu, o meu irmão, os meus tios, os meus primos, bastante gente da família foi ver o jogo. E houve uma altura que o jogo estava muito intenso contra a Espanha. Nós ganhámos 3-0. Estava muito intenso e eu fiz uma defesa e caí ao chão, caí com o joelho e pronto, uma dorzita de momento, só que deixei-me ficar no chão também para recuperar e assim. E entrou o fisioterapeuta e a médica e assim. E depois, no final do jogo, eu estava a sair, vim ter com a minha família e o meu irmão veio ter comigo a chorar, porque achava que eu se tinha aleijado mesmo muito e ele veio ter comigo a chorar. E eu, não, tem calma, foi só um momento assim. E mudamos aqui de cenário, como é bem visível, estamos no balneário do Clube de Futebol de Oliveira de Douro, que é uma das equipas da Vila Nova de Gaia que tem equipa feminina. São 3 equipas, como acho que deves saber. Agora, retomando a nossa conversa, aqui uma pergunta, assim, não sei se me vais conseguir responder assim. Superstições. Superstições. Não gosto de andar para trás no campo. Andar para trás, normalmente, é assim, no meu ponto de vista, acho que um guarda-redes nunca deve correr de costas. Okay. Se eventualmente acontecer e eu der um passo atrás ou assim, eu normalmente faço uma cruz com o pé. Não sei porquê, mas não gosto. Depois, não é uma superstição, mas uma coisa que eu preciso mesmo muito antes de um jogo ou assim, é ouvir música. A música para mas mim... uma específica ou uma qualquer? Não, a música para mim faz parte de toda a minha vida e acho que nem me sinto bem se não ouvir música antes de um jogo. Por exemplo, nunca entras com o pé direito no campo? Ou não ligas muito a isso? Não ligo muito a isso, mas por norma sim, é com o pé direito, mas não é uma coisa que... Esteja ali, sim. tem que ser. Por exemplo, calçar uma luva primeira esquerda ou a direita, também não? Não, normalmente é o hábito, que normalmente calço sempre primeira esquerda, mas é hábito só mesmo, não... Portanto, há só uma superstição, até é bom. Seguramente no teu balneário tens ali algumas colegas que têm... Sim. Qual é assim a superstição mais esquisita de uma rapariga, não precisa de ser do Braga, que tenhas convivido até agora, assim, mais esquisita que tu já viste? Eu não vou dizer de quem, mas nos dias de jogos, ao pequeno almoço, tenho uma ex-colega minha que tinha que comer X números de Abelás, tinha que ser aquele número, não podia ser outro. Abelás? Abelás, sim. X número, porque fazia parte, pronto, da alimentação dela, do pequeno almoço, e tinha que ser aquele número, não podia ser outro. Eu a pensar que era assim uma coisa de balneário, por exemplo, mas... Não, é todo o dia do jogo. Ocorre durante todo o dia. Portanto, se não comer aquele X número, corre mal o jogo. Fica ali na cabeça Fica na matar. cabeça, sim. Okay. Qual é assim a pessoa, na tua carreira, ainda é curta, mas seguramente que vai ser mais longa, qual é a pessoa ou as pessoas mais importantes na tua carreira enquanto atleta? Primeiro, e não devia ouvir isto, mas é o meu pai. É o meu pai. Começou tudo com ele,
tudo o que eu sei vem dele e acho que, pois já, lá está, a família, como eu já tinha falado, é muito importante, o meu irmão, a minha mãe, assim, mas que realmente marque no futebol e na minha carreira em si é mesmo o meu pai. O teu pai foi ver todos os teus jogos, gostas de ver, ou seja, achas que um jogo vai correr melhor se olhares para a bancada e vês lá o teu pai, a tua mãe, o teu irmão? Não necessariamente, gosto de os ter lá, mas também devo admitir que ter o meu pai também me deixa um bocadinho mais nervosa. Que é uma pessoa que percebe muito, sobretudo, a posição de guarda-redes. Sim. Seguramente que é, se calhar, o teu maior crítico. Sim. Já ouviste assim alguma crítica do teu pai? Aqui que ninguém nos ouve. Tantas. E tu, se calhar, eu fogo, pai, isso era desnecessário estares aqui a dizer. Sentiste assim, ficaste assim um bocadinho chateada. É assim, eu acho que às vezes há maneiras e maneiras de dizer as coisas e as pessoas, não é, podem fugir um bocadinho daquilo que supostamente, a maneira como deve ser dita. No entanto, ele é o meu maior crítico e eu gosto de ter isso presente, gosto de que ele faça isso porque quando eu realmente erro, eu também gosto que me digam e que me expliquem exatamente. Às vezes eu posso perceber, não é? Mas ver de fora é sempre diferente. E eu gosto de perceber isso, por isso é tranquilo. Perguntas sempre, quando o teu pai vai ver os jogos, ou seja na televisão, seja no campo, perguntas sempre o que é que ele achou de bom e o que é que achou de menos bom. Normalmente não é preciso perguntar. É uma conversa que flui logo, mal eu entro no carro. E o teu irmão também segue muito, ou seja, tu acabas por te tornar um exemplo para o teu irmão, uma vez que também é na posição de guarda-redes. Sim. Sim. Que conselhos é que lhe dás? Exatamente aquilo que estávamos a falar há bocado, que ele joga futebol porque gosta e ele tem que se divertir. No entanto, se ele realmente está no futebol e se gosta de futebol, ele que faça por isso e não deixar andar, digamos assim. Agora aqui uma última pergunta. Quais são as tuas maiores ambições a nível pessoal e a nível profissional? A nível profissional, o maior sonho de qualquer atleta, eu acho que é poder um dia, pronto, representar a seleção nacional. E eu já tive um bocadinho desse gosto, digamos assim, na formação, mas um dia gostava de integrar a equipa principal da seleção nacional. E pronto, ganhar o maior nível de títulos nacionais. E um dia gostava de experimentar lá fora uma experiência internacional. Algum clube em específico? Ou uma liga em específico? Gosto muito da espanhola. Clube em específico, uma pessoa quer sempre jogar no melhor, não é? Há muitos melhores, mas tivesse que... Imaginemos que temos aqui 5 boas equipas. Qual é o número 1 mundial? Também para sabermos. De momento, o Barcelona. Sou do Barcelona ou do Atlético de Madrid. De momento, o Barcelona. Vamos podemos estabelecer aqui uma meta de 10, 15 anos, ver o Avi jogar numa dessas equipas. Podemos. Espero que sim. Agora, eu sei que já deixaste uma pequena mensagem, sobretudo às meninas que gostam de jogar futebol. Queria que deixasse assim uma mensagem mais específica para essas mesmas meninas que provavelmente às vezes podem ter medo, tal como falámos, de enverdar pelo futebol feminino. Como disseste, vai muito de encontro àquilo que eu disse há pouco. No entanto, a minha mensagem é que se realmente têm um sonho e se gostam disso, os obstáculos são só pequenos prazeres que nós temos de ultrapassar. E acho que é um bocadinho nesse sentido que têm que saber lidar com essas coisas. Não se deixem ir abaixo e façam só aquilo que mais gostam. Obrigada por esta entrevista e espero que tenhas mesmo muito sucesso na tua carreira, de verdade, e que um dia possa dar assim uma notícia, esteja onde estiver, que Babi sagrou-se campeã nacional no Barcelona ou no Atlético de Madrid. Obrigada, eu. E chegamos ao fim de mais um episódio de Trocar a Bola com, desta vez com Bárbara Marques, mas quem será o próximo convidado? Fique desse lado.